Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Tudo bem? Roberto, Maurício, as meninas. Dá um alô, sim. Tudo bem, gente? Ótimo. Está fechado. Gente, eu vim aqui hoje, acho que o Ruela já comentou, nós estamos a semana de Kardec aqui no nosso centro, e hoje vai ser um dos alunos do nosso curso que vai fazer a palestra, e aí nós estamos assim, querendo lá dar esse apoio, né? Então, como os dois, não podemos ir os dois, eu vou lá, o nome para representar ela, né? Então eu vou lá, mas eu vou vir aqui só dar um alôzinho para vocês, que eu já estou saindo. Eu vou lá. Então, fiquem com Deus, boa aula. Depois vou assistir a aula gravada. Tá bom, gente? Um beijo a todos, boa aula. Fiquem com Deus. Semana que vem eu estou aqui de novo, se Deus quiser. Firme e forte. Tchau, meu amor. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente. Deixa lá. Bom, gente, nós estamos na nossa hora. Nós vamos, então, começar fazendo a nossa prece para a gente iniciar aqui o nosso processo. Já coloquei para gravar aqui, então já está tudo certo. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, para agradecer esses momentos que passamos aqui uma vez por semana, que eles, acima de tudo, sejam produtivos para a nossa alma, para a casa espírita, para os trabalhadores, médiuns, para a espiritualidade que nos intui, que nos ajuda nessa caminhada, que nós possamos sempre ter a humildade, o desejo de buscar, de aprender, e nesse buscar e aprender, que nós possamos trazer coisas interessantes, importantes, nesses processos de curso, de palestra, que a gente tenha a oportunidade do nosso Pai acima de tudo e das pessoas generosas que nos abrem as portas para o trabalho. Então vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos intuam. Ok, chegamos onde a gente estava. Então, nós estamos aqui na nossa aula 37 e a gente está entrando num assunto novo, né? Um assunto interessante, que são as comunidades do plano espiritual. São dois tópicos, comunidade do plano espiritual 1 e 2. Eu não sei por que eles separaram, mas a gente vai seguindo o mesmo processo. E tem umas coisas muito interessantes dentro da apostila, mas também a gente trouxe alguma coisa interessante em termos de vídeo. Eu queria deixar claro uma coisa aqui nesse aspecto, para a gente não fazer nenhum tipo de confusão com isso. Quando a gente fala de comunidade no mundo espiritual, na semana passada nós fizemos uma introdução e eu expliquei, dentro do Livro dos Espíritos, as controvérsias que tinha. Vocês vão lembrar, a gente falou disso aqui. Nós falamos disso, vocês lembram, da questão 87, se os espíritos ocupam uma região determinada no espaço, nós esclarecemos isso, a 234 e a 278, e a 279. E hoje, exatamente, a gente começa com essa parte aqui, que vai falar das comunidades. A gente vai ler aqui uns 3 slides importantes, e depois nós vamos passar um vídeo. E eu queria esclarecer sobre isso. Quando a gente fala de comunidades no plano espiritual, existem muitos livros, muitos vídeos de YouTube, mas todos esses vídeos de YouTube, eles são montagens, né, que a gente há de ouvir, que mesmo Nosso Lar é uma montagem do filme que eles criaram da cabeça deles, porque ninguém foi lá, a não ser o André Luiz, que trouxe alguns relatos. Mas imagina você dar uma impressão de uma cidade com a sua percepção, com a sua visão para as pessoas. Cada pessoa enxerga coisas diferentes. Então, é muito certo que, se por algum de nós desencarnarmos e for para Nosso Lar, vamos achar muita coisa diferente devido ao tempo e devido à nossa visão, à nossa percepção das coisas. Então, todos esses vídeos que nós vamos ver, eles são importantes, porque eles falam de coisas interessantes, eles falam de como é a situação nesses estágios, nesses locais, e isso está bem dentro da doutrina, com um ou outro caso diferente que a gente cita. Mas, assim, são vídeos importantes para a gente ter mais uma compreensão dessas colônias, dessas situações no plano espiritual. Isso faz parte do nosso programa, né? São as últimas informações do nosso programa, mas é importante a gente compreender, porque a gente lida
vai lidar, já lida ou vai lidar ainda muito com a questão de desobsessão, obsessão, plano espiritual, fala com o mentor, fala com alguém que precisa de tratamento, e dá uma ideia de situações que são vividas nesses locais. Então, nós vamos ler aqui uns 2, 3 slides para a gente entrar no assunto, mas na hora que eu for passar o filme, eu vou explicar. Ó, esse filme aqui é um filme mais espiritualista, tem muito foco espírita, mas é mais espiritualista. Esse aqui é um vídeo espírita, que nós temos uns 3, 4 vídeos, mas não vamos passar tudo hoje. Esse é mais espírita, esse aqui fala de várias colunas no Brasil. Então, eu vou explicar antes, para a gente não ter nenhum tipo de confusão, porque essas coisas são importantes. A gente está falando de um curso que fica gravado, que as pessoas vão ver, e a gente tem que deixar muito claro o que a gente está apresentando aqui. Então, quando a gente falar de colônia, mostrar foto, mostrar um vídeo, não é a representação real do que está lá, a gente tem que entender. É diferente de alguém ir lá na França, ir lá em Nova York, fazer um vídeo do que está vendo lá, mostra a rua tal, mostra o prédio tal, você está vendo daqui, você está vendo a realidade. Não é a mesma coisa, a gente ainda não tem a capacidade tecnológica de alguém ir lá em nosso lar, filmar as coisas e passar o filme para a gente. Não é assim. São relatos feito por André Luiz, e outras colônias relatos de outros espíritos, e relatos nunca vão ter a plasticidade, as palavras nunca vão ter a plasticidade da visão, né, da percepção, dos sentimentos envolvidos. Então, tem que deixar isso muito claro, eu gosto de deixar claro para depois a gente não fazer nenhum tipo de confusão com isso. Bom, mas vamos lá, vamos entrar num assunto que é empolgante, é muito interessante. Então, vem assim. Já falamos na semana passada, então, da introdução, do Livro dos Espíritos, que nos fala claramente de colônias, não fala com esse nome, mas de situações de agrupamentos no mundo espiritual, dependendo do nível, dependendo da sintonia. Isso ficou claro na semana passada. Então, vamos lá. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins. Então, sintonia, né, interesses. Em estado de felicidade ou de infelicidade. Uma vez que aí 3 pontinhos, que é um texto grande, né? A consciência vive e envolve entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Emmanuel acrescenta igualmente. Então, aqui são palavras de Emmanuel, tá? O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Não é domicílio do milagre. Então, o Emmanuel é muito profundo nas coisas que ele fala. Ele fala uma frase e a gente tem que entender o que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é um conselho, é uma advertência, porque as pessoas acham que vão desencarnar e vai acontecer algo miraculoso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, continuando, eu estava falando do Emmanuel. O Emmanuel é muito profundo e ele está nos fazendo uma advertência que é aquelas situações que as pessoas vão... Espírita, né? Nós estamos falando de espírita, porque as pessoas que não são, elas não têm ideia. Mas que o espírita vai desencarnar, às vezes ele pensa que vai acontecer algo milagroso, que é algo maravilhoso. Então ele está dizendo, não é domicílio de milagre, não existe isso, né? Passa o corpo, entretanto a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Quer dizer, o fato de você desencarnar não significa que seu espírito vai para uma posição diferente. É você mesmo, o seu espírito, o corpo é apenas uma vestimenta. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Olha que interessante isso que ele está falando. Cada inteligência, que é cada pessoa, com o seu nível de capacidade intelectiva, né, vamos falar assim, as suas condições morais, intelectiva, tudo isso, ele alcança a periferia do círculo de valores que ele criou. Então, são os interesses, né? Ele fica ali girando naquele círculo, vamos falar, um círculo de interesses, que pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo exatamente dessa capacidade de cada um. Então, você desencarnou, olha, o que você tinha aqui de competência moral, competência intelectual, intelectiva? Lá você vai para grupos parecidos com esse. Você tinha muita vontade de estudar, queria aprender, queria ajudar os outros, você vai para uma situação dessa, né? Com algumas exceções. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Olha isso, gente. Quer dizer, ninguém vai poder viver em situação que não concebe. Você sabe que isso é uma coisa interessante? Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, com 17 anos, a coisa que mais me empolgou
foi quando falavam de perispírito. Por quê? Porque sempre me deixava assim, com uma pulga atrás da orelha. Ora, mas espera, aqui nessa vida, o que me chamava a atenção é assim, aqui nessa vida, a gente depende dos 5 sentidos para se relacionar com as coisas, com as pessoas, com a sobrevivência, ou seja, dependemos disso para tudo, para tudo. Aí eu falava, mas então, quando eu morrer, e aí, como que vai ser a minha relação? Vai ser uma mudança radical? Eu falava, não deveria ser, porque tudo tem a lei mostra, a lei da natureza mostra que tem uma cadência. Quando eu descobri, logo no início do estudo do espiritismo, quando eu era jovem, o perispírito, aquele me deixou assim muito tranquilo de pensar que você continua do outro lado, né? Com muitas das suas condições de sentidos, no sentido de ver, até falamos da alimentação, falamos de tudo isso da outra vez. Isso faz todo sentido dentro das leis divinas, que nada tem uma, como diz o Emmanuel lá em cima, não tem milagre, não tem uma mudança tão brusca assim, com algumas exceções, que aí é outra coisa, né? Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Então, é o que ele falou lá em cima também. É um círculo que você está mais ou menos ali dentro. Não pense que vai ser muito fora daquilo. Não vai. Não vai. Às vezes é meio decepcionante. Tá? Eu já li alguns livros de pessoas que desencarnaram. Eu vou depois lembrar alguns. Às vezes meio decepcionado, porque falou, mas não mudou quase nada. Até o próprio Inácio, quem já leu os livros do Inácio, tem alguns livros dele que ele fala que às vezes ele ficava cansado, que dava vontade de pegar um charuto e fumar o charuto para ele se sentir humano, né? Umas coisas assim. Então não adianta a gente pensar em grandiosidade, porque para nós ainda não está pronto essas coisas, não, e a gente nem ia entender, como ele fala lá em cima, né? Você não concebe uma situação totalmente fora do que você vive. É o que o Emmanuel fala também. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Aí, você entende? Está fechado o seu círculo, aonde a sua capacidade... Quem já ligou o rádio já viu os hertz, os kilohertz, frequência modulada, né? Eu lembro, quando eu era muito pequeno, meu pai tinha aqueles rádios antigos de madeira. Aquilo tinha uma capacidade incrível, às vezes sintonizava rádio de outro país. Não vou te falar de outro planeta, não, mas de outro país, a gente achava estranho aquilo. Então, são essas frequências do pensamento, que você tem uma competência de pensamento, ele atinge determinado padrão, não vai sair dali. Então, o que o Emmanuel está falando aqui estamos falando da morte, do mundo lá do outro lado. É disso que nós estamos falando, mundo do outro lado. E ele está colocando alguns pontos que a gente precisa entender, né, para a gente não sair fantasiando demais. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Então, aqui já entra uma responsabilidade. Quando fala de criações, está falando de criação emocional, criação mental, né, os pensamentos, tudo isso. A gente tem um mundo da personalidade. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, olha, ele está dando diretrizes para a gente se preparar. Olha, quando você desencarnar, pensa nessas coisas que está falando e você não vai ficar viajando, ficar, né, matutando, o que será, como não será. Pensa assim, é uma passagem normal e que você vai ter coisas do outro lado, próximas ou parecidas, ou um pouquinho melhores, ou às vezes um pouquinho pior do que está aqui. Por quê? Porque você tem uma personalidade aqui, onde você usa diversas ferramentas de convivência, como a persona, né? As máscaras, que são coisas que nós, nesse mundo que a gente vive, a gente estuda muito isso no curso avançado, mas assim, como regra geral, todos nós temos lá dentro de nós algumas situações onde a gente tem desejos, vontades, né? Que a gente expõe, que a gente faz isso virar ações, pensamentos, ou alguns que a gente não quer, a gente luta contra aquilo, não é isso que eu quero, às vezes cai, às vezes levanta. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, tudo que você faz de ação, mas também tudo que você sente e pensa, que às vezes você nem tem a ação, mas faz parte de você, você está criando determinadas condições também. Então, tudo isso faz parte. Porque seria muito fácil nós pensarmos assim,
todos nós, não tem exceção, só espíritos de muito nível, a gente tem as coisas internas que a gente está lutando contra, que a gente sabe que não é bom. E, às vezes, a gente cai nessas situações, muitas vezes. E a gente tem aquilo que é da relação, da personalidade, das pessoas, tudo isso. Ok. Se fosse fácil falar, bom, tudo isso que é a personalidade, é aquilo que eu falo com as pessoas, que eu me envolvo, é isso que vai valer quando chegar lá em cima, o que está lá dentro não vai valer. Muito pelo contrário, é quase o inverso. Tudo vai valer. Então, por isso ele diz aqui, nós estamos ligados às nossas criações. Temos que entender isso. O quão é extenso, o quanto isso é uma reta tão grande, o espectro disso é muito grande, porque a nossa capacidade mental, emocional, é muito maior do que a gente imagina. O nosso inconsciente, as nossas vidas passadas, todo o processo animal que está dentro de nós, tem uma potência muito poderosa. Pensa só, os instintos são as coisas mais velhas que temos dentro de nós. É um poder imenso. E a gente, às vezes, é levado pelo instinto, às vezes a gente é levado por um instinto emocional, um instinto animal, às vezes uma emoção é muito animalesca, a gente é levado por isso. Isso é comum, mas a gente tem que trabalhar isso. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, você vai desencarnar, qual é a diferença que você vai encontrar? Ele está falando quase tudo aqui, não, está tudo relacionado, mas tem algumas coisas que não. Aquela parte interna que a gente, aqui no mundo material, a gente simula, ou a gente, por uma questão de educação, de convivência, a gente deixa lá dentro e ou a gente trabalha aquilo ou não trabalha, não importa. Lá no plano espiritual, aquilo sai um pouco mais. É assim, não tem muito controle, aquilo vai sair um pouco mais. Então, por isso que é importante a gente entender. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Então, quer dizer, vai continuar lá do mesmo jeito que aqui, preciso melhorar, preciso. Quer dizer, ele está reclamando, não é ele que está reclamando, é que a educação, os trabalhadores espirituais vão sempre dizer, esse aqui precisa de aprimorar, esse aqui. Mas todos nós estamos nessa, né, gente? Não tem exceção aí, tá? Vamos lá. Então, características gerais das comunidades espirituais. Aqui começa. Então, aquilo foi uma introdução do Emmanuel, que é uma introdução muito importante para nós. Características gerais das comunidades espirituais. As doutrinas materialistas negam a possibilidade da vida após a morte do corpo. Até mesmo para algumas escolas espiritualistas, o assunto é considerado de forma bastante confusa, sem muita lógica. Bom, aqui nós podemos, no que está mais próximo de nós. Tem coisas que estão muito longe, algumas culturas, algumas religiões lá do Oriente está bem mais longe. Mas se nós pensarmos mais próximo de nós, a religião católica, evangélica, nesse aspecto, é confuso, não tem claro, não tem nada claro como é, né? Você vai desencarnar, você vai para onde? É para o inferno. Hoje em dia já não se fala muito disso. Então, do que se fala? É confuso. Para nós que somos espíritas, é menos confuso. Não vamos dizer que é totalmente claro, não é, mas é menos confuso. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo. Então, ele está dizendo, isso é de todo o tempo. E isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária. Precária, acho que a gente conhece bem, né? Pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. O que será dele após o instante fatal? E isso é interessante, né? Quantas vezes eu já li livros que a pessoa desencarna e chega do outro lado e fala, não, mas não pode, tem alguma coisa errada, eu não podia, eu tinha umas coisas para fazer, eu tinha que resolver esses documentos. Isso é muito comum. É como se a pessoa fosse avisada, fulano, resolve suas coisas que vai acontecer. Não tem isso. Foi, acabou. Chegou do outro lado, mas aquele monte de pendência, ela assim, acabou. A pendência agora está aqui, não está lá mais, ela acabou, não tem como resolver isso, né? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Por mais despreocupado que seja o homem nessa vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente espera alguma coisa.
Outro ponto não menos importante diz respeito à preservação da individualidade após a morte. Esse é outro ponto importante. Indaga Kardec a respeito. Com efeito de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas do que defendem o nada. Então, aqui está falando daquelas ideias de que você desencarna e você vai para um todo, né? Agora, se você vai para um todo, também a lógica disto, quando a gente fala de lógica, lógica é uma coisa muito importante, porque ela nos direciona. Se a gente tiver um nível de busca e de aprendizado maior, ela nos ajuda muito para a gente recusar ou aceitar alguma coisa. Mas a lógica tem que estar acompanhada de algumas outras ferramentas, como senso crítico, discernimento e a razão e uma inteligência. Se ela não tiver isso, não adianta. A lógica fica sendo aquela pessoa sem noção, sem lógica. Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Olha, a lógica nos mostra que não tem razão de pensar em Deus, em algo depois da morte, se aquilo tudo se junta num todo. É como se acabasse. É como se acabasse. Admitindo-se, portanto, a ideia da existência, sobrevivência e individualidade da alma, a doutrina espírita ensina também que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que, separada desse, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Então, chegamos no mundo espiritual, a gente vai perceber que tem diferenças. É claro que a gente sabe também a condição espiritual, se for muito precária, o ser chega do outro lado achando até mesmo que está encarnado, querendo coisas do mundo encarnado. Mesmo nessa situação, com pouco tempo ele vai perceber que não dá, e aí ele vai começar a ter problemas de adaptação muito graves, né? Outra coisa, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte, e de nada nos valeria possuí-la. Isto posto, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte que venha a ser feito dela e para onde vai. Então, vai para algum lugar. E o que vai ser feito dela? A resposta à pergunta do codificador é facilmente obtida nas comunicações mediúnicas usuais na casa espírita. Bom, aí vocês são mestres nisso. Tudo que acontece numa reunião de desobsessão ou de tratamento espiritual, não precisa nem ser desobsessão, a gente tira dali ensinamentos que nos dá uma boa ideia das coisas que acontecem do outro lado em várias situações, principalmente das situações do nosso nível para baixo, do nosso nível para cima não é tanto. Que demonstram, entre outros, a sobrevivência e a individualidade dos espíritos, as condições boas ou más em que se encontram, decorrentes do uso do livre-arbítrio quando encarnados, e detalhes a respeito da vida no plano espiritual, assim resumidas. O mundo espiritual comporta as várias regiões, esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, compostas de níveis ou planos evolutivos nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. Então, aqui não é Kardec, é André Luiz, apesar que eu já mostrei lá no Kardec, comecei com Kardec mostrando que não tem esse nome de colônia, cidade, mas é agrupamento, é sociedade, é só o nome, né? Então, aqui está colocando mais claro. As comunidades espirituais do plano extrafísico são constituídas de espíritos, que apresentam semelhança de aptidões e gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Então, isso aqui está bem explicadinho, né? Está claro. Ora, a regra que existe lá para conviver são baseadas no nível de moralidade dos espíritos que estão lá. Aí no umbral, como é que é? E nas trevas, como é que é? É a mesma coisa, mas é um nível, né? Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Não é autoridade por poder. Você pode até pensar que é autoridade por poder se você considerar que é o poder da moral, é o poder da virtude, é o poder superior que eles têm por questões
de capacidade de evolução moral, mas não o poder que nós conhecemos aqui do mundo. É totalmente diferente. Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural. Sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Bom, vamos pensar. Qual espírito que esteve aqui que tinha e tem a maior ascendência moral, maior poder moral sobre todos nós até hoje? Jesus. Quando você escuta a vida de Jesus pelos evangelistas, o que ele fazia, e a humildade, a paciência, a tolerância, fica muito evidente isso que está falando aqui. Tais condição não se observa, porém, entre os espíritos inferiores. Aqui já muda. Que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, ignorando que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Então, agora já baixou o nível, né? Como é que eles se organizam? É um mandando no outro, é escravizando, que também a gente já sabe das reuniões mediúnicas. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Bom, aqui nós vamos entrar nas comunidades e tem um primeiro vídeo que nós vamos mostrar, tá? As comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em 3 grandes categorias, segundo as condições espirituais dos seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas. Então, ele coloca em 3, mas pode ser 4, 5, 3. Então, comunidades de sofrimento e dor. Então, são várias colônias que estão dentro dessa categoria. São as colônias de sofrimento e dor. Nós vamos entender por quê. Umbral, né? E as comunidades devotadas ao bem. Aqui dentro do umbral você tem também as trevas, mas ele não coloca, ele deixa esse tipo de classificação. Então, eu vou explicar, antes de passar o vídeo, eu vou explicar esse vídeo. Esse vídeo é o vídeo 1, ele fala de comunidades no plano espiritual. Eu vi o vídeo todo, ele não tem nada que seja contrário à doutrina espírita, mas ele é mais espiritualista. Mas ele dá uma ideia boa de uma condição de vários tipos de comunidade. E aí eu vou reforçar de novo uma coisa. Eu vou reforçar que as fotografias, o que eles mostram, é tudo montagem que se faz para dar uma ideia. Não existe nada que foi tirado de lá e trazido para cá. Tá? Então vamos lá, vamos no vídeo aqui. Colônias espirituais. No vasto universo espiritual, além dos limites físicos do mundo material, existem colônias espirituais, locais de luz e amor, onde os espíritos podem residir e se desenvolver. Essas colônias são planos vibratórios superiores, onde os seres evoluídos buscam aprimorar-se e auxiliar os que estão em busca de crescimento espiritual. As colônias espirituais são dimensões sutis que coexistem com o plano terreno, mas estão separadas dele por uma barreira vibratória. Essas colônias estão em diferentes níveis de elevação espiritual e cada uma tem sua finalidade específica. De acordo com as crenças espíritas, as colônias espirituais estão localizadas em planos vibratórios superiores, que são níveis de elevação energética além do plano terreno. Esses planos superiores são considerados esferas espirituais mais sutis e elevadas, onde os espíritos evoluídos residem e desenvolvem suas atividades espirituais. No entanto, é importante ressaltar que as colônias espirituais não estão limitadas exclusivamente a estes planos de elevação energética mais altos. O conceito de colônias espirituais pode variar em diferentes tradições e filosofias espirituais. A ideia fundamental
é que as colônias espirituais são locais onde os espíritos buscam aprimorar-se e auxiliar outros na jornada espiritual. Estes locais podem variar em sua vibração energética com algumas colônias, estando mais próximas do plano terreno para auxiliar diretamente na evolução da humanidade, enquanto outras podem estar em planos mais elevados para o desenvolvimento de espíritos mais evoluídos. Algumas colônias espirituais estão localizadas próximas ao plano físico, com o objetivo de auxiliar diretamente na evolução da humanidade terrena. Elas são conhecidas como colônias socorristas, onde os espíritos que necessitam de resgate e assistência encontram o amparo. Nessas colônias, há equipes especializadas de médicos espirituais, terapeutas e orientadores que trabalham na recuperação e reeducação dos espíritos em sofrimento. Dentro das crenças espíritas, algumas correntes filosóficas propõem a existência de uma hierarquia nas colônias espirituais. No entanto, é importante ressaltar que essa hierarquia não está necessariamente relacionada a uma estrutura de poder, mas sim a diferentes níveis de evolução e propósitos específicos de cada colônia. Aqui estão algumas colônias espirituais que podem ser mencionadas em uma possível enumeração hierárquica. Colônias de resgate e amparo. Elas prestam socorro e assistência aos espíritos que se encontram em planos inferiores, como um umbral. Essas colônias de resgate possuem equipes especializadas que trabalham no resgate de espíritos que estão presos a vícios, obsessões, remorsos ou traumas. Esses espíritos são acolhidos, recebendo o tratamento adequado e são orientados no processo de recuperação e reeducação espiritual. Colônias de socorro e assistência são colônias destinadas ao amparo e auxílio aos espíritos que desencarnaram de forma violenta em acidentes, desastres ou situações traumáticas. Nessas colônias, equipes de resgate e amparo acolhem os espíritos recém-chegados, oferecendo-lhes conforto, orientação e ajuda para superar o choque da desencarnação e a se adaptar à nova realidade espiritual. Colônias regeneradoras são as colônias destinadas ao tratamento e reabilitação de espíritos em sofrimento. Nessas colônias são encontradas equipes especializadas que auxiliam no processo de recuperação e reeducação espiritual. Colônias preceptoras são as colônias em que os espíritos mais evoluídos são encarregados de passar orientações, instruções aos recém-chegados desencarnados e encaminhá-los aos seus respectivos planos de origem espiritual. Essas colônias são somente para os espíritos que já possuem o entendimento e evolução espiritual. São geralmente recepcionados por seus mentores espirituais aos seus desencarnes. Colônias de estudo e aprendizado são colônias onde os espíritos buscam
aprofundar seu conhecimento e desenvolver habilidades intelectuais e espirituais. Nessas colônias, há escolas espirituais onde são ministrados cursos e palestras sobre diversos temas como ética, moralidade, ciência e filosofia espiritual. Os espíritos que buscam o desenvolvimento intelectual e espiritual encontram nessas colônias um ambiente propício para o seu crescimento espiritual. Colônias de especialização são colônias onde os espíritos aprimoram habilidades específicas como música, arte, ciência, cura espiritual, entre outros. Nessas colônias são oferecidas oportunidades para desenvolver talentos e contribuir para o progresso tanto no plano espiritual quanto no plano material. Além das colônias espirituais, vale ressaltar que existem regiões espirituais inferiores, conhecidas como umbral ou plano astral inferior. Essas regiões não são consideradas colônias espirituais no sentido positivo e elevado do termo. O umbral é descrito como um estado vibratório mais denso, onde espíritos que ainda possuem vínculos com energias negativas, vícios, remorsos e perturbações emocionais podem residir temporariamente. No umbral, os espíritos podem enfrentar dificuldades e sofrimentos decorrente de suas escolhas e ações negativas enquanto estavam encarnados. No entanto, o umbral não é uma condenação eterna, mas sim um estado transitório em que os espíritos têm a oportunidade de refletir, aprender e buscar o progresso espiritual para ascender a planos mais elevados. Espíritos mais evoluídos podem se voluntariar para auxiliar na assistência e resgate dos espíritos que se encontram nessa região, oferecendo-lhes orientação, auxílio e oportunidades para superar suas condições e elevar sua vibração energética. É essencial compreender que o umbral não é o destino final e os espíritos têm a capacidade de progredir espiritualmente e deixar essa região negativa, avançando para os planos vibratórios mais elevados ao longo de sua jornada evolutiva. Existem colônias espirituais que prestam socorro e assistência aos espíritos que se encontram em planos inferiores, como o umbral. Essas colônias são conhecidas como colônias de resgate ou colônias de amparo. As colônias de resgate têm como objetivo auxiliar os espíritos que estão em situações de sofrimento, confusão e perturbação espiritual. Equipes de espíritos mais evoluídos e benevolentes se dedicam a resgatar, acolher e amparar os espíritos em dificuldades, oferecendo-lhes auxílio emocional, orientação espiritual e oportunidades para se reequilibrarem. Através do amor, da compreensão e da assistência prestada. Essas colônias visam auxiliar os espíritos a se libertarem das amarras, que os mantêm em planos inferiores e a trilharem o caminho da evolução espiritual. As colônias espirituais são centros de amor, sabedoria e evolução espiritual. Elas têm como propósito promover o desenvolvimento e o progresso dos espíritos, permitindo-lhes avançar em sua jornada de aprendizado.
É importante ressaltar que essas colônias não são exclusivas do espiritismo, sendo encontradas em diversas tradições e filosofias espirituais ao redor do mundo, cada uma com sua própria interpretação e nomenclatura. Essa é apenas uma visão fictícia baseada nas crenças espíritas sobre colônias espirituais. Cabe ressaltar que o tema é aberto a interpretações e variações de acordo com as diferentes perspectivas e tradições espirituais existentes. O vídeo que nós vimos aí, é importante entender que eles são montagens que as pessoas fazem. Acho que é bom, é óbvio para muitas pessoas, mas para as outras que podem ver a gravação, a pessoa pode fantasiar. Então, aí são montagens que as pessoas fazem de imagens, de construções, para dar uma ideia. Mas você vê que, mesmo sendo um vídeo mais espiritualista, ele não foge muito da nossa ideia que nós temos do mundo espiritual, de colônias mais evoluídas, de umbral e tudo isso, né? Então, está mais ou menos dentro do que a gente entende na própria doutrina espírita. Vamos lá um pouquinho. Vamos seguir aqui. Deixa eu fechar aqui. E se cair e vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam pelo WhatsApp aqui, por favor. Então, vamos lá. Então, ele começa aqui agora descrevendo, de acordo com a doutrina espírita, os livros espíritas, as comunidades, e ele diz que eram 3 tipos, né? 3 categorias, que é a comunidade de sofrimento e dor, o umbral e as comunidades devotadas ao bem. Então, as comunidades espirituais de sofrimento e dor são constituídas, em princípio, por 2 grupos distintos de espíritos. Então, essas comunidades têm 2 tipos de espíritos. Os que, a rigor, são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação, revelam expressiva inferioridade moral, percebida nas expressões fisionômicas, nos gestos, palavras e atos, e integram as chamadas comunidades abismais ou de sombras. Então, situações bem críticas aqui, né? Os que são portadores de diferentes viciações, porém não tão superlativa quanto as anteriores. Então, aqui ele já fez, dentro da comunidade espiritual, ele subdividiu em 2 pontos. Aqueles que alguns chamam daqueles lugares mais abismais, mais trevosos, e o umbral propriamente dito. Então, os que são portadores de diferentes viciações, porém não são tão superlativas quanto as anteriores. Formam um vasto e heterogêneo grupo que compõe as comunidades do umbral. As características gerais de ambos podem ser assim delineadas. Então, agora eles vão delinear a característica dos 2 tipos. Predomínio de paixões inferiores. Há ações maldosas, brigas, intrigas, desarmonias variadas e perturbações generalizadas. Então, já deu para entender que no plano dos encarnados tem isso aqui também, né? A gente vê isso aqui. A gente vê paixão inferior para todo lado, a gente vê maldade, briga, intriga, a gente vê esse tipo de coisa no nosso mundo e lá nós vamos ver também. Ociosidade e preguiça são comuns. Muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo, instituindo trabalho escravo ou imposição autoritária da vontade, fato que conduz a processos obsessivos. Vocês estão vendo a descrição de lá e vocês podem puxar para cá. Escravidão, exploração, né? Preguiça, e a pessoa que tem dinheiro, às vezes ela quer mandar nos outros, tudo isso que a gente já sabe. E às vezes nem tem dinheiro e a pessoa já está na preguiça, né? Outra coisa, gente. Predomínio de paixões... Ah, tá, já foi. É que repetiu os 2 de cima, tem que apagar. Os obsessores e dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam, pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. Uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal de forma semelhante à utilizada no plano físico. Então, não é comunicação pelo pensamento, não, é uso da palavra, é bem físico, bem material. Volitação restrita, quase inexistente, e quando ocorre não há deslocamentos significativos,
permanecendo nas proximidades do solo. O comum é o uso das pernas e dos pés. Então, vão sentindo o drama. O acesso às regiões mais elevadas está temporariamente interditado, em razão das limitações condições vibratórias desses habitantes. A natureza não revela beleza. Há predomínio de cores fortes e sombrias. Uma espécie de névoa envolve região. As árvores e os animais são estranhos, diferentes, feios, sem viço, sem vida. O relevo apresenta aridez e aspereza, sendo que o solo é desprovido de verdor. Não se encontram paisagens harmônicas. Há muitos vales permeados de cavernas, grutas, abismos e pântanos. Tudo que eu estou lendo aqui, provavelmente todos vocês já leram em outras obras espíritas e com o processo mediúnico já presenciaram alguma coisa dessa. As cidades possuem edificações bizarras, com predominância de torres berrantes. As músicas exóticas e irritantes são usuais. A gente tem isso aqui no mundo material? Muito, demais, né? Tais comunidades exercem influência direta e contínua sobre os encarnados. Então, gente, olha, aqui dá uma ideia que aquilo que o Emmanuel falou lá atrás, que existe uma correspondência, existe uma sinergia, existe uma proximidade com o mundo material, tudo que a gente lê aqui, a gente vê acontecendo no nosso mundo. A gente vê no nosso mundo, em quase todos os países, a gente vê isso acontecendo, em níveis diferentes, às vezes em níveis até pior do que está escrito aqui. Mas a gente vê. Não tem uma coisa aqui da lista que a gente não tem. Né? O umbral. Trata-se de zona obscura que se inicia na crosta terrestre. Então, inicia-se aqui mesmo. Espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Quer dizer, não tem nada a ver com a superior, fica por aí. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Bom, vamos ver na semelhança com a Terra. Que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para ser conduzida a planos de elevação. Então, aqui tem uma certa gradação, mas, de novo, vamos ler isso e ver o que é o nosso mundo. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais, pois o umbral está repleto de desesperados. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e de explorados. Gente, pensa nisso, mas numa situação que tem na Terra, mas quando é que você observa isso na Terra? Porque na Terra tem uma coisa. Aqui se mistura isto com algumas religiões, com um pouco de caridade, com um pouco de pessoas que querem fazer o bem, com legislações que protegem as pessoas. Tem isso aqui. Nesse lugar não tem nada disso. Só que aqui também tem isso. Quando? Quer ver um exemplo? É só a gente pensar em guerra. Nós estamos vendo os noticiários aí de guerra já muitos, não é de Israel ou Ucrânia, muito antes disso. Tem de tudo acontecendo. Mas agora, no momento, nós estamos vendo barbaridades de todos os níveis. E não tem fulano certo, ciclano errado. Não. É guerra. Guerra é matar. É matança. E morre criança, e morre mulher, e morre idoso, e morre soldado, e morre quem não é. A gente está vendo essas coisas acontecerem. E nós temos que ter o cuidado, nós que somos espíritas, para a gente não tomar partido. Quando a gente toma partido de alguma coisa, a gente está esquecendo de Jesus.
Então, a gente pode até entender que algo é mais grave, algo é menos grave, mas o nosso partido é a caridade, é o amor, é a prece, em prol de todos que estão sofrendo, porque no final todos sofrem. Enquanto você tem um momento desse tipo de guerra, a gente percebe que a lei não tem valor. A lei não tem valor. A lei se perde. Então, se não existe proteção da lei para quem está em movimentos de violência, aí você tem o quê? O que escapa diferencial daqui para o mundo encarnado? Escapa quando você tem as ajudas de uma Cruz Vermelha, de movimentos, alguns religiosos, mas religião também é problema nesses lugares, às vezes, né? Porque você pensa a Rússia quase não tem religião, tem ortodoxia. Você pega a Ucrânia, é parecida. Você pega Israel, tem um tipo de religião. Você pega os palestinos, tem outro tipo de religião. Então, a religião não vai ser o ponto. Então, não é. Então, tem que ter ajuda humanitária. Tem uma Cruz Vermelha, tem os corredores humanitários, tem aqueles movimentos humanitários para tentar salvar alguma coisa. Mas, de fato, as guerras representam a coisa mais parecida com isso que está aqui. É escravidão, é morte, é violência e não tem lei. É um território sem lei. Pensa no umbral, é um território sem lei. A lei que existe é da violência e é do poder. Então, não tem uma lei que fala, não, vamos te proteger. Não existe isso. Não existe isso. Esse é o ponto, tá, que a gente precisa compreender. Vamos lá. Então, apesar da desolação e da desarmonia reinantes, então, apesar de tudo isso que está acontecendo, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizadas não se encontram abandonadas. Olha aí o corredor humanitário, né? Devotados benfeitores, alguns de alta hierarquia espiritual, ali se encontram em periódicas visitas de auxílio e amparo. Quantas vezes nós já lemos espíritos, como o próprio André Luiz, os samaritanos, muitos espíritos que trabalham lá naquelas regiões, criam ali um local de proteção, onde eles vão ajudar aqueles espíritos. Todos nós já vimos isso. Muitos desses benfeitores encontram, inclusive, instalado em plenas regiões abismais e umbralinas, em edificações denominadas núcleos ou postos de auxílio, realizando o trabalho sacrificial de amor ao próximo. Gente, existe, eu não lembro o nome, mas é uma comunidade, é como se fosse um grande castelo, é uma edificação muito grande no plano espiritual, naqueles vales de suicidas, situações muito críticas, que são os samaritanos de Maria, os trabalhadores de Maria, que mantêm locais de socorro ali, né? Então, igual a eles, tem os trabalhadores das colônias, como vocês viram aqui no vídeo, esse vídeo que nem era espírita exatamente, eles falando dos trabalhadores, das outras situações, dos outros níveis que vêm ajudar. E isso é muito importante a gente entender, porque parece uma coisa lógica, mas entender no sentido que Deus não desampara ninguém, nem aqueles que estão lá. Sempre vai encontrar uma maneira, um recurso de atender, de tirar alguém que está já em condição, quer dizer, você não vai ficar ali eternamente sofrendo sem uma razão justa. Então, quando chega aquela razão que aquilo já acabou para você, você vai ser ajudado, você vai sair dali, né? Ok, vamos lá. As comunidades devotadas ao bem. Então, falamos das situações trevosas, do umbral, e as comunidades devotadas ao bem. Então, vamos lá. Então, comunidades devotadas ao bem. Então, nós falamos do primeiro item, que são as situações mais difíceis, abismais, trevosas, umbral, e agora comunidades devotadas ao bem. Comunidades devotadas ao bem. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos de espíritos ligados entre si por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Como vocês viram lá no vídeo, aqueles que se interessam pelo estudo, aqueles que se interessam para socorrer, aqueles que se interessam para trabalhar em determinados locais diferentes, então tem de tudo. Os seus habitantes apresentam gradação de conhecimento e de moralidade, então depende do nível, né? Mas todos demonstram necessidade de auxiliar ao próximo. Olha isso. Quer dizer, existe uma coisa que é do íntimo de cada um ali, que é como se fosse a sobrevivência nossa. Precisa se alimentar daquilo, de fazer algo pelo próximo,
né? Precisa fazer aquilo. Demonstra a necessidade de auxiliar o próximo, um sentimento manifestado, de forma inequívoca, nos estudos, nos trabalhos e inúmeras atividades que realiza. Tais comunidades estão usualmente localizadas em planos elevados ou em região de transição fronteiriça, situada acima do umbral e dos abismos. Contudo, acham-se espalhadas por todos os locais de sofrimento e dor, nos agrupamentos denominados postos de auxílio, que a gente já falou aqui daquele de Maria e outros mais. Ali, executando atividades de esclarecimento e orientação aos trabalhadores locais e prestando auxílio direto aos espíritos sofredores. Nessas comunidades benfeitoras, as regras da administração têm como base a natural ascendência intelecto-moral dos seus dirigentes. Outras características podem ser assim especificadas. Labor intenso em todos os setores. Então, não tem preguiça, não tem moleza, é trabalho direto. Os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores. Claro, vão atendê-los, né? Em decorrência do grau de evolução moral e intelectual. Alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas para estágios de aprendizado. A volitação é locomoção comum. Pronto, já mudou, né? Mas também utiliza outros meios de transportes. Terrestre e aéreo, operados por máquinas. Mas, se assim preferirem, nada os impede de caminharem com auxílio das pernas e dos pés. Nós já vimos em vários livros do André Luiz a volitação, já vimos também eles andando a pé, já vimos eles andando de máquinas. Inclusive, no livro Libertação, nós vimos várias situações que eles andavam a pé para não chamar atenção, para não criar uma situação desagradável ali. A comunicação é realizada por via mental ou pela palavra articulada. Aí vai depender de cada situação que eles se envolverem. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, simplicidade e utilidade. Então, está falando dos postos de auxílio, daquelas situações. Há escolas, ministérios, aqui já é um nível mais alto, né? Há escolas, ministérios e outros órgãos públicos. Aqui, se você pensar em nosso lar, está refletindo bem. Centro de estudos e pesquisas, bibliotecas, templos religiosos, olha que interessante, templos religiosos. Setores de lazer e recreação, torres, hospitais, setores de recuperação ou de reequilíbrio, e outras coisas mais. A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidades próprias que causa admiração. Há rios, lagos, oceanos. Quando se fala rio, lago, você tem uma dimensão, mas quando fala de oceano, aí você já fala, gente, mas aí o negócio é de outro nível, né? Cascatas de água, montanhas, campos, planícies, planaltos, florestas, bosques, etc. Então já deu uma ideia. Imagina tudo isso que tem na Terra, mas você já viu aqui na Terra, e no YouTube você vê muito, locais que tem isso, mas que é de uma beleza incrível. Imagine isso em geral, né? E retrata o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. Então, o que cria tudo isso? Lembra da aula anterior? O que cria tudo isso? É a própria mente dos habitantes que estão ali em sintonia e aquilo é mantido dentro de um nível de vibração. Há animais que compartilham a companhia dos humanos, sendo por esses estimados, havendo alguns que participam de tarefas beneméritas, quais sejam resgate e vigilância. Também no livro de André Luiz, nós vamos lembrar, eu não lembro se é nosso lá o Mensageiros, que eles têm alguns cães que ajudam em levar resgatados, né? São animais de carga mesmo que ajudam a levar resgatados. A influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Então, eles vão influenciar, mas respeitando o livre-arbítrio. Então, gente, olha, eu não vou seguir, que o negócio aqui está meio esquisito. Está voltando a chuva aqui, eu estou achando que vai começar a cair de novo. Então, para mim não fazer um monte de emenda, a minha gravação já está em 1.21. Eu sei que nós de aula mesmo gastamos um pouco menos, que a gente perdeu os picos, mas nós vamos entrar depois. Exemplo de comunidade espiritual. Eu já dei um, nós vamos dar outro depois. Eu vou dar uma parada aqui, se vocês quiserem fazer alguma colocação. Deixa eu sair daqui.
Aberto o microfone? Opa, estou te ouvindo bem. Não, eu vi que eu vou me adaptar bem. Lá tem mares, tem oceano. Ah, tem oceano, né? O clima vai ser bem fácil a adaptação. Tem os lagos para a gente dar uma pescada, então vai estar tranquilo. Mas é que o problema é esse, né? Os bichos lá é outro esquema, né? Não é para comer, não é para pescar, não é para matar, é outro departamento. É outro nível de relação que você vai ter com os bichos lá. A gente vai ter que mudar o nosso nível de relação, né? Comer uma carninha, matar o bichinho, comer o peixinho, não vai ter. Mas é só o prazer de estar numa comunidade mais elevada. Nossa, imagina. Já faz parte. Você pensa você viver... né? Mas você pensa você viver num local onde é de uma beleza, onde você vai estudar, você vai ajudar as pessoas, você vai trabalhar, e você não tem nenhuma preocupação como as que nós temos aqui. São outros tipos de... A coisa flui de uma forma natural, é muito lindo isso, se você pensar. Não estou falando de umbral, estou falando de colônias. Sim. Onde você está ali para podendo se dedicar 100% ao trabalho e num local maravilhoso. E tem lazer, por quê? Porque também vai ter lazer, porque o nível nosso não comporta como um espírito extremamente evoluído que trabalha sem parar. Então vai ter o seu lazer e tudo mais, e aquelas preocupações que vão desaparecer, a única preocupação que você vai ter é quando chegar na época de encarnar de novo. Mas aí, dependendo do tempo que você ficar lá, quando você encarnar de novo, você vai olhar para o planeta e ele vai estar um pouco melhor. Pronto, você já fica mais tranquilo. A ausência do mal já vai fazer um bem danado. A gente assim, lá assim. Aqui na Terra, quando você fala de regeneração, não tem ausência do mal. Tá? O Kardec diz claramente lá na Gênesis assim: mundo de expiação e provas predomina o mal. Nesse mundo que a gente vive, o predomina do mal. No mundo de regeneração, você não vai ter ainda o predomínio do bem absoluto, não. Você ainda vai ter o mal, mas não é o mal como a gente conhece, com essa maldade, essa crueldade toda. São as dificuldades que vão ter. O mal só não vai existir zerado, nem é do regeneração e nem é no mundo ditoso, é só lá no mundo celeste. Então, assim, porque o mal é um espectro muito grande. Quando a gente pensa no mal, a gente pensa em coisas muito grotescas, porque é o nosso mundo. Mas o mal, a própria ignorância é um mal. Né? Um pensamento descuidado, é uma atitude um pouco de... Sabe por quê? Se você for no Livro dos Espíritos, e você lê lá, quando o Kardec pergunta aos espíritos, qual é a última barreira que o homem vai vencer em termos de vício? A última barreira. Quando fala a última barreira, significa assim, que provavelmente lá no nível de espírito evoluído, muito evoluído, ali ele consegue vencer. Chama desinteresse pessoal. Então, sempre você vai ter um interesse pessoal envolvido. Talvez não muito, mas algum vai ter. Em nível de evolução que você vai subindo. Para você vencer esse é o último nível. Você adquire um monte de virtude, mas a grande virtude que você tem que adquirir, que tira você completamente desse processo de mal ou de ignorância, é o desinteresse pessoal. Acabou. Porque você vai fazer muita coisa benemérita, vai ajudar as pessoas. Aqui no planeta você tem pessoas que a gente considera grande espírito que fazem isso, mas tem muito interesse pessoal ainda, a gente percebe isso. É só ter o poder de observar a vida, o que se faz, como fala, você percebe que tem todo um processo ainda de vaidade, de necessidade de colocar seu ponto de vista e ele ser atendido. Não tem exceção aqui. Talvez essa exceção seria Jesus, mas não tem exceção aqui para ninguém, para espírito nenhum. Então a gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem que ter o desenvolvimento de coisas que nos permitam observar as coisas e tirar conclusões com mais profundidade. Né? Uhum. Mas é isso, desinteresse pessoal é a última etapa. Então, até chegar lá, vai ter ainda interesse pessoal. E interesse pessoal cria um certo mal para o mundo. Pode ser pequeno, mas não importa. Qualquer mal, menor que seja, é um mal. Né? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Roberto e Maurício, eu vou preparar o material daquilo que a gente tem aqui que talvez possa interessar vocês. Se interessar, eu acho isso uma coisa maravilhosa, eu sempre vejo isso como uma oportunidade maravilhosa, e a gente vai conversando, tá certo? Perfeito. Gente, no final
No finalzinho desse curso, quando ele é anunciado, a gente já fica triste aqui. Não, mas se a gente se engajar em outras coisas, vocês vão ver que tem coisa muito boa aí pela frente, viu? Que a gente consegue trabalhar junto aí. E esse sistema online também ele é bom. Eu já observei, você fala assim, mas tem pouco aluno aqui. Não, mas a visualização do nosso curso está muito alta. Está mais alta que o curso que eu dou aqui de doutrina. Então, assim, tem muita gente interessada. E vou dizer mais, tem muita gente daqui de Taubaté, inclusive Ednilson é um, e outras pessoas que não aparecem aqui, mas que vêm à aula e falam, olha, eu estou adorando, estou acompanhando. Então, isso é muito bom. A gente tem que divulgar, né? Tem que divulgar. E vocês é um canal que abriu para isso acontecer. Nós temos bastante pessoal do centro, do grupo, que assiste, às vezes não assiste à noite, porque tem a família, crianças, e vão assistir amanhã ou depois e colocam um comentário também. Tá certo. Mas é o que eu falei com o Roberto, tá? Olha, eu não tenho muita preocupação com isso de volume de gente, não. Se tiver 2 ou 3, já está ótimo para a gente conversar. Maravilha. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tem aí um... Tá chovendo aí, Maurício? Não, aqui caiu dias água, mas assim que eu tive que sair para fechar tudo e molhou. Quando a igreja chegar, nós vamos ter que secar aqui. Aqui fazem 3 dias já que não chove, mas choveu 30. Aqui também não estava chovendo, mas agora caiu um toró aqui, daquela pancada mesmo. Gente, fica com Deus. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Deus abençoe. E amanhã eu vou trabalhar para pôr a aula no ar, tá bom? Perfeito. Um abraço, Roberto. Até mais. Vou terminar a transmissão aqui. Tá bem.